Muito bem, hora da gente falar sobre política para vereadores. Nós vamos, especialmente para vereadores, vamos falar aqui com Matheus Perussi. Matheus, bem-vindo, meu amigo, aqui no Jornal da Mix. Obrigado, Wildes. Cumprimento todos os ouvintes aí da rádio e parabenizo o seu trabalho aí. Sou um dos ouvintes da sua rádio. Obrigado. Tem um pessoal que também está assistindo, que você está nessa telinha aqui bom. também. Ô, Matheus, me disseram que você é um especialista em números relativos às eleições e é por isso que eu estou trazendo você para cá, para essa conversa, porque é muito importante que qualquer candidato, qualquer partido esteja de olho nas regras do jogo, né? Com certeza, né, Wildes? É necessário entender, interpretar as regras do jogo para entender em que ponto você se encontra ali e qual é a sua real situação e chance dentro dele, né? Sabe uma coisa que me chamou a atenção, que eu estou acompanhando mais de perto agora, as questões políticas, até por apresentar o jornal, que os partidos diminuíram a quantidade de candidatos. O que é que mudou da eleição passada para essa eleição? É uma boa pergunta, Eudes. Na verdade, houve algumas alterações na regra de distribuição de recursos eleitoral, partidário, em partidos que não alcançaram uma cláusula ali de desempenho, né? Então, a fim de não perder esses valores e deixar as siglas mais fortes, né? No Brasil nós temos muitos partidos, né? Nós olhamos para os Estados Unidos, nós vemos os democratas e os republicanos, mas no Brasil nós temos, chegando à última fase, muitos partidos. O que aconteceu foi uma junção entre partidos. Pegamos um exemplo do União Brasil. É a junção do PSL com o DEM. Né? Pegamos o PRD. É uma junção aí do Patriotas com o PTB. Sem contar também que os partidos eles podem se federar. Então a tendência sim é nós diminuirmos partidos. Consequentemente, há menos espaços para os candidatos irem concorrer. E uma outra alteração na regra agora... Cada partido, falando de presidente prudente, poderá lançar a quantidade de cadeiras na Câmara mais um. Que, falando de prudente, no caso é 14, né? Se for uma cidade que tem 9 vereadores, 9 mais um. Aqui tem 13 vereadores, então você pode colocar 13 mais um. 14 por legendas. 14. Ou seja, temos menos legendas, menos partidos. Menos partidos. E agora também podendo lançar menos candidatos. Se olharmos para 2020... havia a possibilidade de termos 20 partidos, né, que se registraram ali, poderiam chegar a 400 candidatos. Eram 20 por partidos. Nessa, olha como já diminuiu. Diminuiu muito. Vamos ter entre 14 e 15 partidos no máximo. Então, dificilmente vamos chegar a 200 candidatos. Bom, nessa época que a gente está vivendo, que está tendo, é a época de janela, né, entre os partidos, então aqueles que têm mandato estão correndo para um lado, para o outro. Me chamou a atenção que alguns partidos estão juntando um número bons de candidatos que têm muitos votos. Sim. Como que é feita essa conta no final? Porque muitas vezes a gente vê, fulano foi mais votado que outro e não entrou. Já vi várias situações assim. Como é que funciona a questão do quociente eleitoral? Isso, do quociente. A eleição para vereadores, né, legislativo, diferente da eleição do executivo de prefeito, que é uma eleição majoritária, onde o mais votado ele entra, ele ganha. A eleição para vereadores ela funciona no sistema proporcional. Então, quando você vota em um vereador, você está votando primeiro na legenda. Você está votando para aquele grupo. Por isso que diz que a cadeira pertence ao partido. Então, eu até trouxe um exemplo aqui para você. Nós temos aqui em Prudente algo em torno de 185 mil eleitores hoje. Algo em torno de 185 mil eleitores hoje. Vamos imaginar que as pessoas resolvam ir para as urnas. Até um convite para o pessoal de participar, de ir para as urnas. É importante. Às vezes a pessoa fala, mas o meu voto é só um. Não, mas o de todo mundo é só um. O meu é só um, o seu é só um. É o que faz dar esse montante a um, né? Um voto de cada pessoa. Imagina-se que vai 130 mil pessoas para a urna, né? Com votos válidos. Né? Então nós temos 130 mil votos válidos. Desprezando lá os brancos, nulos. Despreza nulo, despreza branco, despreza abstenção, tem uns 130 mil votos válidos. Pegamos os 130 mil votos e dividimos pela quantidade de cadeiras na Câmara. No caso, nós dividimos por 13 cadeiras. Nós temos 10 mil. Esse é o quociente.
o quociente é 10 mil. Quer dizer, então, para uma legenda, Para uma legenda. ter um vereador, vai ter que alcançar 10 mil votos. Isso. A legenda tem que atingir 10 mil votos. Uhum. Porém, depois você precisa olhar para dentro do partido e existe uma cláusula de desempenho individual. Alguns chamam de cláusula de barreira, né? Uhum. O candidato tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Ou seja, se ele fez, né, o quociente Nesse eleitoral... cálculo aí, pelo Isso. menos... Vamos colocar aqui, vamos imaginar que teve um partido que fez 14 mil votos. Uhum. Fazendo uma conta aqui simples. Ele fez 14 mil votos. Nós já sabemos que o quociente é de 10 mil, certo? Sim. Nós já sabemos que o quociente é de 10 mil. Nós pegamos e dividimos os 14 mil votos do partido por 10 mil, que é o quociente. Nós temos 1,4. Então, esse partido tem direito a uma cadeira, porque nós sempre desprezamos a fração na primeira fase. A distribuição das cadeiras, elas ocorrem em 3 fases, 3 etapas. Nessa primeira fase, pegamos o quociente eleitoral, no caso aqui os 10 mil, né? Pegamos a quantidade de voto daquela legenda, de cada partido. Esse cálculo vai ser feito partido por partido. Pego aqui o partido X, teve 14 mil, divido pelos 10 mil, quantidade do quociente eleitoral, e obtenho 1,4. Desprezo a fração, que é o 4 aqui, e fico com 1. Então, no caso, o partido tem uma cadeira na primeira rodada. Sim. Após isso, eu olho para dentro do partido. Tá, essa cadeira é de quem? É do partido. Sim. É do partido. Ah, do partido. Agora, de qual candidato será ela, desse partido, precisamos olhar para a lista de candidatos e ver quem foi o mais votado. Esse mais votado, nessa primeira fase, ele tem que ter atingido 10% do quociente eleitoral. No caso, o quociente 10 mil, ele tem que ter feito 1000 votos. 1000 votos. Pra conseguir. Se ele não fez 1000 votos? Se ele não fez 1000 votos, ele não pega a cadeira. Essa cadeira, ela vai continuar correndo ali para os outros partidos. E ela não sendo preenchida, ela vai entrar na segunda fase. Ah, tá. Que nós vamos explicar, ela é mais complexa. E se não for preenchida na segunda fase, vai ser preenchida na terceira fase. Como é que funciona a segunda fase, né? A segunda fase, lembrando agora, nós já temos o quociente de 10 mil, já temos o voto do partido, né? Vamos imaginar aqui que os 14 mil que esse partido X fez, dividido pelos 10 mil, que deu 1,4, lhe rendeu uma cadeira. Ele já tem uma cadeira. Vamos supor que um candidato lá, ele obteve aí 2 mil votos. Então, ele já tem uma cadeira, é dele. Na segunda rodada, os partidos que não atingiram o quociente, eles podem voltar para o jogo. Porque na primeira rodada só disputa quem atingiu o quociente. Quem não atingiu está fora. Na segunda rodada, você tem chance de voltar para o jogo. Basta você ter feito 80% do quociente. No caso aqui, 8 mil votos. 8 mil votos. Aí você tem direito de voltar para o jogo. Mas a sua média de desempenho, a sua cláusula de desempenho individual, ela muda. Não é mais 10%, é 20%. Aí ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Vai complicar. Ficou mais fácil no sentido que você precisa agora só de 8 mil. Sim. Então, falando em grupo, ficou mais fácil. Sim. Falando em desempenho individual, fica um pouco mais difícil. Sim, aí você privilegia quem teve mais desempenho. Exato. Entre todos os partidos. Exato. E aí o que você faz? Você pega esse partido que fez 14 mil votos, você sabe que ele fez uma cadeira, então você pega os 14 mil votos dele e você vai dividir pela quantidade de cadeira mais um, que é a quantidade de cadeira que ele tem, mais a próxima que ele está almejando. Então você divide por 2 e você tem a média de 7 mil votos. Então essa é a média para ele participar da segunda. Rapaz, que complicado, hein? É fácil. Essa é a média para ele participar da segunda. Essa média vai ser feita com todos, né? E depois, olhando para dentro do partido, tem que ter um candidato com um desempenho de 20%. No caso, né? Aqui, no caso aí é maior, é 1.400 votos. Isso, então. No caso aqui não. No caso aqui é 2 mil votos, porque o quociente é 10 mil. Ah, sim. Essa conta de dividir 14 mil por 2 é apenas uma forma de encontrarmos uma média entre os partidos. Ah, entendi. E essa média fica mais equilibrada caso haja necessidade da terceira rodada, que é a sobra da sobra. E aí a conta faz sentido. Você fala, mas por que dividir pela quantidade de cadeira mais um? Se o partido fez 2 cadeiras direto, mais um, vai dividir por 3. E na terceira rodada você entende a necessidade dessa divisão para que todos os partidos voltem para o jogo e tenham chance na disputa. Por isso que eu falo para o pessoal, para o partido fazer 2 cadeiras direto, Eudes, é muito difícil. Às vezes as pessoas confundem. É complicado. Vamos colocar uma situação mais real aqui, ó.
Na última eleição, nós tivemos próximo de 105 mil votos válidos. Uhum. Arredondando aqui 105 mil votos válidos, o quociente ele fica em 8.100. Ou seja, uma cadeira custa 8.100. Para um partido conseguir fazer 2 cadeiras direto, ele necessita de 16.200 votos. Então, às vezes, o partido fala bem assim, vamos fazer 12 mil, nós já faz 2. Não é que você faz 2. Você tem vantagem sobre a segunda e a terceira rodada, desde que você observe cláusulas de desempenho individual. Claro que se você fazer 12, 13 mil votos, dificilmente alguém vai fazer 16 mil votos, mas caso você faça 14, 13, vai ser um dos mais votados, automaticamente você terá uma média maior. Você terá uma divisão melhor das cadeiras para você participar da segunda e terceira rodada. Mas a tendência não é a gente ter aqueles campeões de votos que nós já tivemos, não, né? Como foi o caso do Ed Thomas, a Reginaldo Nunes, Dona Ana e outros já, né? Que eu já vi que foram campeões de votos. Ou você acha que ainda tem espaço para esse tipo de campeão de votos? Eu acredito que ainda há espaço para uns 3 ou 4 nomes aí. De arrebentar, sim? Eu acredito que são candidatos que podem ultrapassar a casa dos 2.500 votos. São candidatos que podem atingir os 3 mil votos, sim. Sim. Agora, chegar a 4 mil votos não é impossível, mas eu acho muito difícil. Foi para poucos, né? Eu acredito que nós tenhamos uns 3 ou 4 candidatos aí que tenham essa chance. Vamos falar nomes ou não? Podemos falar. Vamos falar. Quem que você acha? Eu vejo o Douglas Cato ainda com um potencial muito alto de voto. Eu acredito que o Douglas tenha mais de 2.500 votos. Eu vejo o Ivan Itamar com um potencial muito alto de votos. Fazendo um bom trabalho, sim, né? fazendo um bom trabalho, alinhado com o deputado federal Marangoni, fazendo um bom trabalho. Vejo com um potencial alto de voto. O vereador Mauro Neves, um potencial alto individual de voto. E o vice-prefeito Isaac, caso resolva concorrer a uma cadeira na Câmara. O pessoal fala, mas tem a rejeição em cima do que está acontecendo atualmente com o prefeito. Ok, mas o Douglas também teve isso com o Bugalho. E na hora que foi disputar na proporcional, ele teve quase 3 mil votos, 2.980 votos. Então você pega a rejeição? Você pega a rejeição. Mas aí que está a diferença. Explodir para vereador não é fazer 20 mil votos, 30 mil votos. Sim. Explodir para vereador é fazer mais de 2 mil votos. Fazer mais de 2 mil já está bem então, garantido, por mais né? que haja muito desgaste, né, ele também tem muito acesso que dá o suficiente para explodir como vereador. Bom, uma última pergunta aqui para esse nosso bate-papo. Eu já vi que você vai ter que voltar várias vezes aqui na rádio para a gente falar outros assuntos aí, porque é uma verdadeira aula. Pode falar aqui. Você quer que fale da terceira fase? Nós não falamos, né? Da terceira fase. Terceira. Como é que é a terceira fase? A terceira fase, ela funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que sobraram ainda cadeiras. Vamos imaginar que distribuímos aí 10, 11 cadeiras. É mais difícil chegar nela. Mas vamos imaginar que cheguemos ali nela. Nessa última fase, aqueles partidos que não atingiram o quociente e nem os 80%, né? Imaginando aqui, quociente de 10 mil, 80% de... Né, na segunda fase, 8 mil votos. Um partido que atingiu aí seus 7 mil votos, ele pode participar na terceira fase? Ele pode. E aí que entra aquela questão de dividir a quantidade de cadeira mais um. Lembra que nós dividimos e encontramos uma média? Sim. Para que nós dividimos, nós vemos que esse partido que tem 7 mil votos, ele também tem chance. Por quê? Como o partido já conquistou, o partido adversário já conquistou na primeira e na segunda rodada uma cadeira, isso equilibra o jogo. Ficou mais difícil para ele, né? Para ele, né? E dá chance para um terceiro partido. Então, se tiver uma pessoa em um partido menor, de menor expressão, ou até num partido alto, mas que é embaixo em nossa região, vai ter chance. Que exploda individualmente, né? Ainda que o seu partido não tenha batido nem o quociente, nem os 80%, mas tenha ficado muito próximo, se ele tiver um desempenho individual muito bom, é difícil, mas pode acontecer de preencher cadeira nessa sobra da sobra. Se tivéssemos mais cadeiras, Ildes, 17, 19, 21 cadeiras, com certeza chegaríamos na sobra da sobra. Como nós temos aqui em Prudente apenas 13 cadeiras, eu particularmente acredito que talvez tudo possa se resolver na primeira e segunda rodada. Muito bem, e lembrando que tudo isso, primeira, segunda, terceira rodada, é rapidinho, porque é um programa de computador, né? Que sai, mas foi muito bom, uma aula verdadeiramente aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Matheus? Obrigado você, Eudes. Eu quero te convidar para um próximo bate-papo, para a gente falar
especificamente sobre os vereadores que já estão aí, para analisar um pouco do trabalho deles que foram feitos e os partidos para onde eles correram, porque teve muitas mudanças, e ver quem tem chance de chegar lá. Sim. Como diria o Faustão, quem chega lá? Valeu, Matheus. Muito Obrigado. Falei prazer. com o Matheus Perucci aqui no Jornal da Mix. A gente volta já já.